Bom, e aí pessoal, beleza? Certo? Quero falar com vocês hoje um assunto aí, uma curiosidade, vai ser muito legal. Você sabia que a cruz não é o principal símbolo cristão? É isso mesmo. Então como é que a gente começou a utilizar a cruz como sendo o símbolo cristão? De repente você está pensando aí, Jesus morreu na cruz, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Jesus não falou, olha, usem a cruz como sendo símbolo cristão, ele apenas morreu numa cruz. Mas a gente vai entender por quê, como é que a gente chegou a usar hoje o símbolo cristão. Então vamos lá comigo. Bom, pessoal, a gente sabe que desde os primórdios, o homem ele já se comunicava por símbolo. Hoje a gente se comunica por símbolo. A nossa escrita é símbolo. Mas, por exemplo, lá muito tempo atrás, já haviam as imagens rupestres, as artes rupestres, que são aquelas imagens que eles encontraram nas paredes das cavernas. Aquele era o símbolo que, para eles da época, era uma forma de comunicação para o seu dia a dia, aquilo que eles estavam fazendo. Então eles já tinham uma forma de se comunicar. Então o homem já se comunica através de símbolos, certo? Depois das imagens rupestres, a gente vem ali com os egípcios, os hieroglifos. Os hieroglifos já era uma forma um pouco mais elaborada para eles se comunicarem. Uma forma como os faraós, né, os egípcios ali já armazenavam as suas informações, aquele símbolo, os hieroglifos, já para eles se comunicarem aí de uma forma um pouco mais elaborada, certo? Depois, nós vemos ali com os sumérios, na Mesopotâmia, os tabletes de barros cuneiformes, que já eram um pouco mais evoluída do que os egípcios, apesar de parecer um pouco mais rude, mas já era um pouco mais evoluído. E aí, eles utilizavam ali para o seu dia a dia, para o seu comércio, para fazer as suas negociações, eles registravam isso nos tabletes cuneiformes. Certo? E aí, como é que chegou para nós o símbolo cristão? Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ficou 3 anos aqui, falando do reino de Deus, morreu, ressuscitou, foi aos céus, e as pessoas que ficaram então, os cristãos então, a quem passou a seguir Jesus, seguir aquilo que Jesus deixou, passou a ser chamado de cristão. Então os cristãos daquela época, eles eram muito perseguidos, principalmente pelos imperadores da época. E uma forma desses cristãos se comunicarem e não serem pegos era através de símbolo também. E qual era o símbolo que os cristãos daquela época, os primeiros cristãos utilizavam? Qual é esse símbolo que eles utilizavam? O peixe. Isso mesmo, o peixe. E aí você me pergunta, mas por que o peixe? Por que que... Eu já vi em algumas igrejas aí que tem símbolo do peixe, mas não entendo por quê, não faz sentido, a cruz que faz sentido, nada disso. O peixe era o primeiro símbolo ali dos primeiros cristãos. Mas por que que é o peixe? Eu vou explicar para você. Como eles viviam ali em perseguição, eles ficavam escondidos, quando eles iam para fazer as suas reuniões, o que acontecia? Eles entravam num lugar lá que eles tinham para fazer as suas reuniões, ficavam lá escondidos, e cada pessoa que entrava, ela fazia um risco na parede, uma meia-lua. Ela fazia uma meia-lua na parede. Para outra pessoa que era o cristão, ela já sabia o que era aquilo, o que que ela fazia? Então, uma outra meia-lua. E aí, essas duas meia-luas juntas ali, ela formava o símbolo do peixe. Então, eles sabiam que eram cristãos por conta disso. E aí, eles passaram, então, a utilizar. Os primeiros cristãos utilizaram esse símbolo por muito tempo. E aí, você vai ver, por exemplo, os cristãos já utilizando o símbolo ali na Grécia com o alfabeto grego, essas palavras gregas, elas juntas, elas formam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tá? É um acrônimo. Esse acrônimo
é a junção das primeiras letras dessa frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E eles chegaram a utilizar, então, o símbolo do peixe com esse acrônimo no meio ali. Passaram a utilizar, os primeiros cristãos usaram isso por muito tempo, tá ok? E aí veio um novo símbolo. Que símbolo foi esse? A cruz de Constantino. A cruz de Constantino é a letra P e a letra X. Constantino, ele teve teve uma visão, vamos dizer assim, numa batalha que ele teve, e ele adorava muito o Deus Sol, para ele da época, né? E ele queria ganhar essa guerra, e aí essas letras que ele viu, ele entendeu como sendo o cristianismo, o P e o X, né, como as letras do cristianismo, e ele foi para a guerra, venceu, e aí ele passou então a utilizar esse símbolo para o cristianismo. Por quê? Porque Constantino foi o primeiro imperador que aceitou o cristianismo como religião. E foi a partir de Constantino, o imperador Constantino, que o cristianismo então passa a ser uma religião oficial do império. E a partir dali, ele passa então a colocar a cruz de Constantino, que é essa letra P, essa letra X junta aí. É a cruz de Constantino. Eles utilizaram aí depois essa cruz durante muito tempo também, né? Veio passando os anos, eles utilizando a cruz de Constantino, até que... Como é que a gente chegou então na cruz efetivamente? Olha só que interessante. No ano 1000 depois de Cristo, mais ou menos ali depois de Cristo, você já deve ter ouvido falar das cruzadas. As cruzadas foram guerras que os nobres europeus foram para Jerusalém para ajudar os cristãos que estavam em Jerusalém. Teoricamente dessa forma. Uma forma simples aí de explicar, porque não é o assunto agora de falar das cruzadas. Mas só para você entender. E aí o que aconteceu? O Papa Aleixo, que era da região lá de Jerusalém, pediu ajuda para o Papa Urbano, aqui do lado da Europa. E o Papa Urbano, então, criou uma forma de chamar pessoas, principalmente os nobres, para irem ajudar os cristãos lá do Papa Aleixo. Só que ele começou a evangelizar de uma seguinte maneira. Ele falou o seguinte, ele falou: olha, todos vocês que forem para essa guerra em nome de Cristo, vocês terão os seus pecados automaticamente pagos. Não só vocês, mas os seus familiares também. E todos aqueles que morrerem em batalha ou morrerem indo para essa batalha, automaticamente já terão seus pecados pagos. E aí o povo da época, o povo leigo, não sabia. Então muita gente quis ir para essa empreitada e até mesmo para depois conquistar a terra lá, numa forma de fugir e conquistar a terra também, o povo saiu. Só que essa empreitada para ir para essa guerra, para essa cruzada, eles começaram a costurar cruzes na sua roupa. Haja visto que você vai ver ali os soldados templários, por exemplo, que é muito conhecido, os soldados templários, na roupa deles tem ali a cruz desenhada. Então eles iam para essa guerra em nome da cruz. E a partir daí, então, essa cruz começou a ficar difundida no cristianismo. E eles começaram a utilizar, então, essa cruz. E é a partir daí que a cruz ela vem, então, sendo utilizada até nos dias de hoje. Né? A cruz que começou nas cruzadas, que foram guerras feitas em nome da cruz, que então a cruz passou a ser utilizada. Claro, Jesus morreu na cruz. A gente hoje vê a cruz como símbolo dessa maneira. Mas se a gente pensar por que a gente usa a cruz como um símbolo, a gente usa por conta da tradição católica apostólica romana, que veio depois de Constantino, da cruz de Constantino, veio a ser utilizado a cruz, principalmente por conta das cruzadas. E aí a gente começa a ver essa cruz mais efetivamente até nos dias de hoje.
Então a curiosidade é essa, mas se você parar para analisar, o símbolo cristão principal, primeiro símbolo cristão, é o peixe. Por isso que você vê algumas igrejas por aí com o símbolo do peixe. Tá? O peixe é o símbolo cristão por conta disso que eu falei para vocês, tá ok? Agora, os outros símbolos que a gente vê por aí já não tem mais nada. Deixa no comentário se você quiser saber um outro símbolo que você ouviu, aquela estrela de 6 pontas, aquele castiçal de 7 pontas, ou qualquer outra coisa que você queira saber, a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Deixa no comentário aí pra gente poder, então, produzir se de repente for interessante, tá ok? Então, o que você acha? A cruz ou o peixe é o principal símbolo cristão dentro disso que você ouviu? Claro, não vai deixar de ir, né? Se você falar, o peixe é o principal símbolo cristão, a cruz não quero usar. Não. Se você tiver uma camiseta aí com a cruz, número 52, serve para mim, pode me dar que eu vou usar, não tem problema nenhum, não. Tá ok? Mas eu achei legal isso, para você entender por que a gente usa a cruz. Não só porque Jesus morreu na cruz. Não, ele morreu. Não pediu para a gente usar a cruz. Mas hoje a gente usa, já está difundido, mas você viu o passo a passo por que a gente utiliza a cruz hoje. A gente vai fazer uns outros vídeos também com outras curiosidades, ministrações também. Que de repente você quer algo específico, algum estudo específico. Tem um estudo também sobre o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Por que leão da tribo de Judá? Então tem um estudo legal sobre isso também. Se de repente você quiser, deixa no comentário que você quer também esse estudo. E aí a gente vai de acordo com o que a demanda vai pedindo pra gente. Pessoal, um grande abraço para vocês. Valeu aí